Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo, para mais um momento de leitura da vida intelectual, escrito pelo Padre Sertilanges. Nós estamos caminhando para o encerramento desse livro. Hoje nós iremos ler o capítulo número 8, iremos ler o 8.1, como escrever. O Padre Sertilanges ele já vai nos dar conselhos de que nós precisamos já escrever. Mas assim, eu quero agradecer você que esteve até aqui neste momento, né? A você que se inscreveu aqui no canal. O canal ele foi criado justamente para ajudar aqueles que ainda não têm o livro físico e que só tem o PDF que quer acompanhar. E o PDF que eu compartilhei, ele é, salvo engano, a primeira edição. Então, assim, a tradução, como foi feito do francês para o português pela primeira vez, às vezes tem alguma confusão, inclusive em certos parágrafos. Mas, assim, o Clube do Livro ele foi criado em novembro, dia 14 de novembro, ele foi nós tivemos o nosso primeiro encontro, e nós sabemos que todos que fazem parte, né, do Clube do Livro, que está acompanhando e lendo esse livro, A Vida Intelectual, escrito pelo Padre Sertilanges, tem outras funções. Muitos trabalham, têm os seus serviços dentro de um movimento pastoral. E o Padre Sertilanges, ele fala realmente do tempo para ler, o tempo que a gente tem que nos disponibilizar para ler. Nós fomos lendo devagar, né? O canal ele foi criado e eu fui lendo devagar justamente para auxiliar aqueles que estão lendo a partir do PDF. Mas em função das festas de final de ano e aquela correria de início de ano, né? Então nós viemos aqui devagar, porque ele é um livro realmente que ele tem que ser meditado, ele não tem como ser corrido. Para vocês terem uma ideia, essa daqui já é a terceira vez que eu leio ele. E eu aconselho ler mais. Ele é um livro que realmente ele tem que ser estudado, porque o Padre Sertilanges, ele nos dá muitos conselhos para que a gente possa ter realmente uma caminhada na vida de estudos. E a caminhada na vida de estudos, ela não é fácil. No entanto, ele nos dá, né, ele fala que nós não podemos alcançar o mar se nós não passarmos pelos córregos, pelos pequenos regatos. E como que são os córregos e os regatos? Eles são cheios de obstáculos. Eles têm pedras, eles têm relevos, não é? São dentro dos córregos, são muitas áreas acidentadas em que a água percorre e ela corta. Só que quando a gente vai fazer essa caminhada, inclusive até eu citei no vídeo anterior, e eu até comentei assim com vocês que eu já fiz esse trabalho de andar em um córrego cheio de pedregulhos, até alcançar, né, uma belíssima cachoeira. Não é fácil. O Padre Sertilanges, ele fala que se a gente vai com muita sede ao pote, resumindo, né, se a gente vai direto ao mar, a gente não vai conseguir colher frutos, né? Provavelmente a nossa vida intelectual está fadada ao fracasso. E ele cita o exemplo também do atleta, né? Como que é a vida do atleta? Quem corre a São Silvestre, por exemplo. Eu não posso chegar lá, este ano de 2023, e simplesmente correr a São Silvestre e querer ser vencedora. O vencedor da São Silvestre é um exemplo de treinamento de muitos anos. E todos os dias, aquele atleta ele corre 8, 10, 15 quilômetros para conseguir correr a São Silvestre. Então, não é fácil. Às vezes a gente não tem determinados dias, realmente vai nos faltar tempo para poder tirar esse momento de leitura. Mas se nós conseguimos alcançar a meta que o Padre Sertilanges ele nos coloca aqui na vida intelectual, que é a leitura de 6 horas semanais e dividir isso em torno de 15 minutos, pode ser que um dia eu não leio 15 minutos, mas no outro dia eu leio meia hora, eu leio 1 hora, eu tiro 1 hora para leitura, para estudo,
não é? E essa leitura para estudo, ela não pode simplesmente ser fixada em somente uma literatura. Eu posso também colocar aqui na minha vida, né, intelectual, a leitura da Bíblia, os evangelhos. Eu iniciei agora a leitura das cartas de São Paulo, né? Então, a gente pode estar lendo o capítulo, iniciar lá a leitura do Velho Testamento, né, partindo do livro do Gênesis, né, depois vem o Êxodo e assim sucessivamente, né, e aí terá lá uma hora de leitura. Então a gente não precisa estar, né, necessariamente lendo todos os dias 15 minutos. Sim, claro, seria muito bom, porque nós conseguiríamos desenvolver, né? E também tem as outras leituras, as leituras informativas, de jornal, né, ou própria leituras de cunho científico para quem está estudando, né? No meu caso, né, legislação, porque eu estou estudando para concurso, então eu sempre dou uma olhada na legislação, eu leio uma legislação, né? Montando trabalhos, igual o meu trabalho também ele requer no ramo do licenciamento, ler muito também, pesquisas de outros trabalhos, né? Fundamentar aquela empresa, né, com determinada atividade, eu preciso buscar realmente a fonte daquilo, do que aquela empresa faz, o impacto que ela vai causar. Então a gente sempre está lendo, não é verdade? Que a gente busque realmente ler, que não sejam leituras que não nos edifiquem. O padre Sertilângios, ele fala isso, né? Às vezes vai acontecer da gente ler uma coisa aqui, outra ali de besteira, mas aquilo que não nos edifica, a gente deve evitar, não é verdade? Ele dá esse conselho no livro, né? Então, assim, partindo, né, do nosso início aqui da leitura, vamos começar lendo a oração à Virgem Imaculada para antes do estudo, não é verdade? Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Debaixo do vosso patrocínio, ó Maria Diletíssima, e invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários, e protesto fazê-lo principalmente a fim de servir melhor para propagar a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe amantíssima, sede da sabedoria, que favoreçais benigna os meus trabalhos, e eu, de boa vontade, piedosamente, vos prometo que é justo. Todo o bem que provier dos meus estudos, hei de atribuí-lo inteiramente à vossa intercessão diante de Deus. Amém. Ave Maria, gracia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostrae. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós vamos pegar o nosso livro. Eu convido você a pegar o seu PDF. Eu creio que já falei no início aqui, né? Dei, assim, algumas pinceladas, um resumo, né? Para estar iniciando. Capítulo número 8. O trabalho criador. 8.1. Escrever. Vamos lá. Gente, o meu livro, deixa eu falar um negócio para vocês, ele está desmantelando. Eu acho que é porque eu abro, eu pego, eu dobro, né, para me ler, e ele está desmantelando. Eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Então, vamos lá. Item 1, escrever. O Padre Sertilângios, ele vai nos dar o conselho de que agora nós precisamos escrever, né? Então, vamos lá. Eis agora o momento de produzir.
Não se pode estar sempre aprendendo e sempre preparando. De resto, aprender e preparar não é possível sem uma dose de realização que o favoreça. É caminhando que se forja o próprio caminho. Toda a vida anda em círculos. Um órgão que se exercita cresce e se fortalece. O órgão fortalecido age com mais potência. Deve se escrever ao longo de toda a vida intelectual. Escreve-se primeiramente para si mesmo, para ver com clareza a própria situação, para determinar melhor seus pensamentos, para sustentar ou avivar a atenção que logo enfraquece se a ação não a exige, para reunir as pesquisas cuja necessidade revela-se na produção, para encorajar o esforço que minguaria se não constatasse jamais um efeito visível, e, enfim, para criar seu estilo e adquirir esse valor que coroa todos os outros, a arte do escritor. Escrevendo é preciso publicar, desde que bons juízes achem que está capacitado para isso e que você mesmo sinta-se a aptidão para o voo. O pássaro sabe bem quando pode afrontar o espaço. Sua mãe o sabe com maior segurança. Apoiado em si mesmo e em sua sábia maternidade espiritual, voe logo que puder. O contato com o público vai obrigá-lo a produzir melhor. Os elogios merecidos o encorajarão. As críticas exercerão seu controle. O progresso lhe será, por assim dizer, imposto, em lugar de estagnação, que poderia resultar de um perpétuo silêncio. A paternidade intelectual é uma semeadura de bens. Toda obra é uma nascente. O padre Gretry insiste muito na eficácia da escrita. Aconselha que se medite sempre com uma pluma na mão e que a hora pura da manhã seja consagrada a esse contato do espírito consigo mesmo. Deve-se levar em conta as disposições pessoais, mas é certo que, para a maioria, a pluma desempenha o mesmo papel do treinador nos jogos esportivos. A pluma é aquela caneta de escrever que ele está citando aqui, né? Hoje nós usamos a Bic mesmo, né? Comum, né? Mas antigamente eles usavam aquelas canetas que são belíssimas. Falar é ouvir a própria alma. E nela, a verdade, falar solitária, silenciosamente durante a escrita, é ouvir-se e experimentar a verdade com o frescor da sensação de um homem madrugador que ausculta a natureza ao alvorecer. Isso daqui ele fala para aqueles que levantam nas madrugadas. Eu mesmo sou uma. Que levanta nas madrugadas e às vezes tem pessoas que estudam, que leem, que oram, né? Então a gente está com a mente um pouco mais aberta e acaba que a gente consegue escutar melhor, né? O que está ao nosso redor. Em tudo é preciso começar. O começo é mais que a metade do todo, disse Aristóteles. Quem nada produz, habitua-se à passividade. O medo que provém do orgulho ou a timidez aumentam cada vez mais. Acaba-se recuando, cansando-se de esperar, ficando improdutivo como um broto sufocado. A arte de escrever, como já disse, exige, em longa e precoce aplicação, que pouco a pouco se torne um hábito mental e constitui o que se chama de estilo. Meu estilo, minha pluma. É um instrumento espiritual de que me sirvo para dizer para mim mesmo e para os outros o que ouço da verdade eterna. Esse instrumento é uma qualidade do meu ser, um feitio interior, uma disposição do cérebro vivo, ou seja, é o eu que evoluiu de uma certa maneira. O estilo é o homem.
O estilo forma-se, portanto, junto com o escritor. O mutismo é uma diminuição da pessoa. Se você quer ser em plenitude do ponto de vista intelectual, é preciso pensar alto, pensar explicitamente, quer dizer, formar por dentro e por fora o seu verbo. Talvez seja esta a ocasião de dizer em algumas palavras o que deve ser um estilo em relação aos fins sugeridos aqui para o intelectual. Mas, seria melhor não escrever do que ousar dizer como se escreve. A humildade não é difícil quando perante Pascal, La Fontaine, Bossuet, Montaigne, já sentimos o poder ou experimentamos a tranquila expansão de um grande estilo. Podemos ao menos confessar o ideal que visamos e que não conseguimos atingir. Declará-lo é, a uma só vez, acusar-se e honrar-se nele que nos julga. As qualidades do estilo podem ser explicadas em tantos artigos quantos se queira. Tudo pode ser condensado. Creio nessas 3 palavras: verdade, individualidade e simplicidade. A menos que se prefira resumi-la em uma só expressão: escrever com verdade. Um estilo é verdadeiro quando responde a uma necessidade do pensamento e se mantém intimamente em contato com as coisas. O discurso é um ato vital. Não deve ser uma ruptura com a vida. O que acontece quando caímos no artificialismo, no convencional? Bergson diria no Tot-Fight. Tot-Fight, ele tem uma nota de rodapé aqui que ele explica o seguinte: no que já está feito, no que já está dado, é o significado. Continuando. Escrever, por um lado, é, por outro, viver sua vida espontânea e sincera, é ofender o verbo e a harmoniosa unidade humana. O discurso de circunstância é o tipo dessas coisas que dizemos porque devem ser ditas, que só são pensadas literariamente, utilizando essa eloquência, da qual zomba a verdadeira eloquência. E o discurso da circunstância não passa frequentemente de um discurso de ocasião. Pode até ser genial, e Demóstenes ou Bossuet provam-no, mas só será se a circunstância tirar do nosso íntimo aquilo que também viria por si mesmo, o que se relaciona com a nossa visão pessoal, com nossas meditações de sempre. A virtude da palavra falada ou escrita é uma abnegação, uma retidão, abnegação que não deixa a personalidade interpor-se entre a verdade que fala no interior e a alma que escuta. Retidão que expõe genuamente o que se revelou na inspiração e não lhe acrescenta palavras vãs. Olha no teu coração e escreve, disse Sidney. Quem escreve assim, sem orgulho nem artifício, como quem para si mesmo fala na verdade para toda a humanidade, se tiver talento para lançar à distância uma palavra verídica, a humanidade se reconhecerá nesse discurso, pois foi ela quem o inspirou. A vida reconhece a vida. Se dou ao próximo apenas um papel impresso, ele talvez o olhe com curiosidade, mas em seguida o abandonará. Se eu for como uma árvore que oferece sua folhagem e seus frutos cheios de seiva, se dou-me com plenitude, convencerei, e como Péricles, deixarei um dardo cravado nas almas. Obedecendo às leis do pensamento, mostro-me na proximidade das coisas, ou antes, na intimidade das coisas. Pensar é conceber aquilo que é,
Escrever com verdade quer dizer, sendo fiel ao pensamento, é revelar aquilo que é, não enfileirar frases. Assim, o segredo de escrever é colocar-se diante das coisas ardentemente, até que ela nos fale e determine por si mesmas o que devemos exprimir. O discurso deve se corresponder à verdade da vida. O auditor é um homem. Quem fala não pode ser uma sombra. O auditor abre-lhe uma alma que deve ser curada ou esclarecida. Não lhe dê apenas palavras, enquanto suas frases sucedem-se. Ele deve olhar para fora, olhando em si mesmo, e perceber que existe uma correspondência. A verdade do estilo afasta-se o clichê. Denomina-se assim uma verdade antiga, uma fórmula, que se tornou um lugar comum, e expressões que um dia foram novas, e que já não o são precisamente porque perderam o contato com a realidade de onde nasceram, pois flutuam no ar, vãos ouropéis que substituem a matéria viva, a transmissão direta e imediata na ideia. Como observa Paul Valéry, é o automatismo que desgasta as línguas. Quem está vivo, diz ele, utiliza sempre a sintaxe. Com plena consciência, aplicando-se em articular com vigilância todos os seus elementos, evitando certos efeitos que surgem por si mesmos, o que pretendem a primazia. Essa pretensão é precisamente a razão que justifica descartar esses parasitas, esses intrusos, esses impertinentes. O grande estilo consiste na descoberta das relações essenciais entre os elementos do pensamento e na arte de exprimi-los sem nenhum balbucio acessório. Escrever como acumular-se o orvalho sobre a folha e as estalactites na gruta, como nasce a carne do sangue, como a fibra lenhosa da árvore, forma-se da seiva. Que ideal! A pessoa orgulhosa e perturbadora estará ausente num tal discurso, como dissemos, e a personalidade da expressão ficará ainda mais acentuada e clara nele. Aquilo que sai de mim, sem que eu manipule, assemelha-se a mim mesmo necessariamente. Meu estilo e meu rosto. Um rosto tem características gerais de espécies, mas tem também uma individualidade extraordinária e incomunicável. É único na terra inteira e por todos os séculos. É disto que vem, em parte, o vivo interesse que despertam os retratos. Ora, com certeza nosso espírito é ainda muito mais original, mas só o ocultamos atrás das generalidades adquiridas, de frases tradicionais de agrupamentos verbais que traduzem apenas velhos hábitos e não o amor. Mostrá-lo tal como é, apoiando-se nas aquisições que são de todos, mas sem perder-se nelas, suscitaria um interesse inesgotável, e isso seria arte. O estilo que convém a um pensamento é como o corpo que pertence a uma alma, como a planta que provém de uma certa semente. Tem sua arquitetura particular. Imitar e alienar o pensamento. Escrever sem caráter é declarar o vago e pueril. Não devemos jamais escrever à maneira de, nem sequer à maneira de nós mesmos. Ela é sempre nova, mas o som que nos transmite a verdade não pode deixar de ser personalizado por causa de um dos seus instrumentos. Todos os homens verdadeiramente grandes foram originais, escreveu Jules Letellier. Mas eles nem quiseram nem acreditaram sê-lo. Ao contrário, foi buscando fazer de suas palavras e de seus atos a expressão adequada da razão, que eles encontraram a forma particular sob a qual estavam destinados a exprimi-la.
Todo instrumento tem um timbre. Se a maneira é uma afetação, a originalidade verdadeira é um fato concreto. Em vez de enfraquecer, ela esforça a impressão produzida sobre o leitor, que, por sua vez, receberá em consonância com o que ele mesmo é. O que deve ser proscrito não é um sentimento pessoal que tudo renova e glorifica, mas a vontade própria que se opõe ao reinado da verdade. Disso decorre a simplicidade. O floreio é uma ofensa ao pensamento, ou então é um expediente para esconder sua vacuidade. Não há floreios na realidade, só há necessidades orgânicas. O que não significa que não haja na natureza nada de brilhante. Mas o brilhante também é orgânico. Tem a sua razão de ser, sustentado por substruções que não se desfazem. Para a natureza, a flor é tão grave quanto o fruto. A folhagem é tão grave quanto o galho. E o todo depende das raízes, e é manifestação da semente, a qual contém a ideia da espécie. Ora, o estilo, quando sai da mão de um trabalhador, imita as criações naturais. Uma frase, um trecho escrito, devem ser construídos como um ramo vivo, como um filamento de raiz, como uma árvore. Não tem nada de supérfluo, nem ornamento, contém somente o que leva de uma semente a outra semente, da semente germinada do escritor, a que deve germinar do leitor, e assim propagar a verdade ou a bondade humana. O estilo não tem a sua razão em si mesmo. Trata-lo como um objeto, é perturbá-lo e aviltá-lo. É preciso desprezar a verdade para que se possa dedicar-se à forma. Para tornar-se, em vez de poeta, rimador, em vez de escritor, estilista. Quem possui o gênio do estilo deve levá-lo à perfeição, o que é um direito de tudo que existe. É um desejo legítimo tornar-se tão hábil quanto o velho ferreiro no seu ofício. Mas o ferreiro não se diverte forjando volutas prazerosamente. Ele produz placas, fechaduras e grades. O estilo exclui a inutilidade, é uma economia escrita no seio da riqueza. Gasta tudo o que for preciso, poupa aqui com um arranjo hábil e gasta ali para a glória da verdade. Seu papel não é brilhar, mas fazer ver. Deve mesmo não se fazer notar. E é então que reluz a sua própria glória. O belo é a purgação de tudo que é supérfluo, dizia Michelangelo. E Delacroix louvou-lhe os magníficos volumes, as faces simples, os narizes sem detalhes. E observou que tudo isso tem que ser acompanhado por contornos muito firmes, como em Michelangelo, Leonardo e, sobretudo, em Velázquez, mas não em Van Dyck. E isto é também uma lição. Procure escrever da forma inevitável a partir do pensamento preciso ou do sentimento exato que quer exprimir. Seu objetivo é ser compreendido por todos, como convém a um homem que fala para os outros homens, e busque atingir neles tudo que é, direto ou indiretamente, um órgão da verdade. Um estilo completo é aquele que atinge todas as almas e todas as faculdades das almas.
Não corteje a moda. Sua época vai influenciá-lo por si mesma e encontrará sua maneira de se conformar com a eternidade. Ofereça água da fonte, não drogas ácidas. Muitos escritores hoje têm um sistema. Todo sistema é uma pose, e toda pose uma afronta à beleza. Cultive a arte da omissão, da eliminação, da simplificação. É o segredo da força. Os mestres, afinal, vivem repetindo isso, como São João repetia: amai-vos uns aos outros. A lei e os profetas em matéria de estilo, não como a inocente nudez que revela o esplendor das formas vivas, pensamento, realidade, criações, manifestação do verbo. Infelizmente, a inocência de espírito é rara. Quando existe, alienia-se muitas vezes a nulidade. Assim, somente duas espécies de espíritos parecem predispostos à simplicidade: os espíritos de pouca envergadura e os gênios. Os outros são obrigados a adquirir laboriosamente, tolhidos por sua própria riqueza, e não conseguindo despojar-se tanto quanto gostariam. Aqui termina tem né? Do capítulo número 8. E ele nos dá os conselhos, né, de como, o que escrever, né? Que nós precisamos escrever. Aqui ele fala justamente da beleza. E hoje eu estava até olhando, né, uma figura de Jesus Cristo, né, desenhada, aliás, muito mal desenhada. E como que o feio hoje está se tornando belo. Seja na literatura, seja na arte, seja na escultura, né? E aqui ele cita Michelangelo, ele cita Leonardo da Vinci. E quando nós vamos olhar essas obras, né, e aqui ele fala realmente na beleza dos detalhes, né, do nariz, né, ele fala da face, né, ele resume isso realmente para a gente observar isso daí. E na literatura também, né, realmente os grandes livros, os belos livros, eles foram escritos realmente no passado. Os bons escritores, né, os bons intelectuais, eles não sabiam que eles eram bons intelectuais e nem faziam menção de querer ser bons intelectuais. Eles foram se tornando, né, conhecidos depois que eles morreram. O professor Olavo de Carvalho, ele fala isso. Ele tem um vídeo que ele diz que o bom intelectual, ele só vai ser conhecido depois que ele morrer. A sua obra, ela só vai ser conhecida depois que ele morrer, né? Nós temos aí, vamos citar um exemplo de vários, e até por agora, o Papa Bento XVI, que faleceu agora no dia 31 de dezembro. Né? Ele tem belíssimos livros, mas até então, enquanto ele estava vivo, eu estava observando assim, né? Porque eu andei comprando alguns livros e a gente vai ver nas pesquisas, né? Certas livrarias, elas disponibilizam os mais vendidos e tal. Ele não estava assim no ramo dos mais vendidos, não. E hoje, quando você olha como ele já faleceu, ele já entrou, já tem algumas livrarias que está tendo muita procura da literatura de Bento XVI, né? Então, a gente percebe, né? O Olavo de Carvalho tem razão, né? O Olavo de Carvalho mesmo é um, né? Enquanto vivo, poucos o conheciam. A coleção toda do Olavo de Carvalho, ela está numa das mais vendidas hoje, atualmente. A coleção toda, eu estava vendo, ela está girando em torno de quase R$1.500. Né? São livros e livros, muito, ele escreveu muito, ele tem muitos livros, né? E aí,
a gente precisa estar trabalhando isso. O professor Rodrigo Gurgel, ele fala muito da gente começar a escrever com diários, né? Eu mesma eu tenho um diário, eu não escrevo todo dia não, porque ele mesmo fala que não tem necessidade, né? Mas eu escrevo, assim, aqueles pontos importantes, quando eu tenho alguma coisa, eu quero gravar numa memória, algum fato que aconteceu e eu quero marcar, ou algum pensamento que eu tive, né, alguma interpretação, né, seja da Bíblia, né, que a gente lê aí eu pego ou anoto ali alguma coisa, ou num livro que eu li. Então, esse diário, basicamente, ele é escrito realmente para mim lembrar, né? Tá certo que eu tô longe, muito longe de tentar escrever um livro. Mas, quiçá, né? Se Deus me conceder a graça por intercessão da Virgem Maria, não é verdade? Então, todos nós somos capazes. E aqui é muito bom ler, né, o que o Padre Sertilógios nos fala, esses conselhos que ele nos dá, que realmente, né, são verdadeiras verdades, né? E fica aqui para nós hoje, né, que ele cita aqui justamente, né, do que escrever, e ele cita escritores que eles escreveram, mas eles não imaginavam que os seus escritos iriam se tornar conhecidos. Mas muitos só se tornaram conhecidos, né, anos depois de sua morte. Então, vamos encerrar aqui, né, mais esse momento de leitura, e eu espero vocês no próximo vídeo, para a gente, né, continuar aqui caminhando. Já é o final, né, já estamos no final da leitura do livro da vida intelectual. Vamos meditar, né, isso daí, vamos ver, né, quem que vai sair aqui do Clube do Livro escritor, vamos ver quem que vai conseguir escrever um livro, quem sabe, né? E vamos agradecer então a Virgem Maria por mais esse momento. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostrae. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos conceda a graça de sermos semeadores de sementes. Que a gente possa realmente, né, como aqui, né, nesse capítulo ele cita a árvore, né? O fruto, ele está interligado, né, com as folhas com o galho com o tronco, e toda a árvore com as raízes, e a raiz de uma semente. E a semente, ela tem a sua essência, ela tem o seu fim último. O que é o fim último dela? Se tornar uma árvore, né? Ela tem o seu estilo. Que estilo? Ela vai ser uma macieira, ela vai ser um limoeiro, ela vai ser uma laranjeira, ela vai dar manga, vai ser uma goiabeira, né? E Jesus, ele fala, né, da árvore que dá bom fruto. Então, não tem como um limoeiro produzir maçã, não é a essência da semente que a gente semeou. Assim como não tem, entendeu, uma maçã produzir limão. Então, fica aqui para nós essa meditação, né, para a gente trazer para a gente. E eu desejo a você uma boa semana. E até o próximo vídeo do Clube da Leitura São Paulo Apóstolo, né, em que estamos lendo a vida intelectual. E até lá!